A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pibro, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso, para você poder receber notificações todos os dias que nós postarmos um vídeo novo. Inscreva-se, acione o sininho, dê um like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, todos os lugares para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco. Hoje nós vamos ler acerca das leis de saúde que o Senhor deu ao povo de Israel, leis dietéticas. Nós vamos ler sobre regulamentos quanto à lepra, como tratar uma pessoa que tem a lepra, fluxos e também o processo de isolamento, os estatutos que Deus deu sobre isolamento para as pessoas que desenvolvessem alguma doença contagiosa. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 3 de março. Leis de saúde e leis dietéticas. Vamos começar falando sobre regulamentos de saúde. Nas leis de Moisés há uma estreita relação entre pureza e piedade. Pessoas que sofrem de várias descargas corporais e outras doenças, especialmente envolvendo manchas na pele chamadas lepra, também são consideradas cerimonialmente impuras. As leis religiosas e cerimoniais mencionadas anteriormente contêm ritos de purificação para tais pessoas. Os regulamentos para diagnóstico e tratamento são estabelecidos separadamente nesta seção. Então vamos começar falando sobre lepra. Primeira coisa que precisamos entender é que a palavra lepra no português é a tradução de uma palavra no hebraico que tem vários significados. Ela se refere a inúmeros tipos de problemas de pele. Não é necessariamente só a lepra em si, mas vários tipos de problemas de pele. Em hebraico tudo é resumido como lepra. Então, aqui nós estamos lendo, a palavra que nós usamos no português é lepra, mas pode ser outros tipos de doenças de pele também. Então, vamos começar em Levíticos 13, versículos 1 a 8. O diagnóstico da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tomar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Nós vamos ver quais são o resultado de ser considerado impuro. Impuro não quer dizer que a pessoa foi rejeitada por Deus ou que a pessoa está condenada, perdeu a salvação. Não. Impuro se refere ao estado da pessoa quanto à congregação, quanto ao tabernáculo. A pessoa está contagiosa, a pessoa está proibida de participar de cerimônias religiosas, atos no tabernáculo, mas é uma situação circunstancial da pessoa, não diz respeito assim necessariamente à espiritualidade da pessoa ou a como Deus está considerando aquela pessoa. Deus deixou de amar aquela pessoa, Deus rejeitou essa pessoa, não. Não é isso que significa impuro. No contexto aqui de Israel, uma pessoa impura era uma pessoa que estava com uma doença que poderia contagiar outra pessoa, contaminar outra pessoa, perdão, e essa pessoa então precisava se afastar, ficar em isolamento e também não poderia participar dos rituais do tabernáculo. Então, vamos continuar aqui.
Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. E sabe o que é isso aqui? Esse encerrar 7 dias é uma quarentena. Essa pessoa vai ficar de quarentena por 7 dias por causa da suspeita de lepra no seu corpo. O sacerdote vai colocar essa pessoa de quarentena. Dentro do arraial ali, sabe? Não é dentro da sua tenda, ali a pessoa vai ficar isolada ali, mas a pessoa não foi expulsa nem nada assim, não é condenada à morte, nada disso. Só está ali em isolamento. É a quarentena, né? Interessante que estamos agora terminando, assim, parece, né, que tudo indica que estamos chegando no final agora de um segundo ano aqui de pandemia no mundo todo, e muitos de nós tivemos que passar por várias quarentenas, né, durante esse tempo todo, isolamento, distanciamento social, e era exatamente isso que Deus instruiu ao povo de Israel quando alguém desenvolvia uma doença que era contagiosa. Então, tem um pouco de respaldo, né? Esse procedimento. Não estou querendo dizer que absolutamente tudo que aconteceu, tudo que os governos falaram e todas as coisas que a mídia falou e tudo isso era tudo verdade e tal, e a Bíblia apoia tudo isso quanto a Covid e tudo mais. Não, só estou chamando a nossa atenção aqui ao fato de que até no meio de Israel o povo fazia quarentena para proteger uns aos outros e não espalhar uma doença. Interessante isso, né? Vamos continuar aqui. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Então, depois de 7 dias em isolamento, o sacerdote volta lá para examinar a pessoa. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. Então, foi um bom sinal. Depois de 7 dias, o sacerdote deu um joia, né? Está melhorando, você está melhorando. Agora, meu querido, você vai ficar de quarentena, de isolamento, mais 7 dias. E aí depois eu vou voltar aqui para ver como é que você está, tá bom? Então vamos continuar aqui. No 7º dia, esse é da segunda vez, no 14º dia, né? O sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É lepra. Então a pessoa, se for declarada impura, nós vamos ver no final da nossa leitura aqui, que a pessoa vai ser então retirada do arraial de Israel. Mas durante esse período de prova aqui, isolamento e tal, a pessoa está ali, está permitida ficar junto ainda. Lepra não contagiosa. Levíticos 13, 9 ao 17. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Este encerrará é o isolamento, né? Neste caso aqui, o sacerdote pode ver, tem carne viva, né? A doença está exposta, então não tem por que esperar 7 dias ou 14 dias para confirmar. Já dá para ver que a pessoa está com lepra, então a pessoa já é declarada impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa
que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Então sarou, e a evidência é que se tornou branco, a pessoa está pura novamente. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Se a doença abrir de novo, se as feridas abrirem de novo, a pessoa imediatamente volta ao estado de impura, porque é uma ferida aberta. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, quer dizer, sarar, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Diagnóstico de furúnculo. Levíticos 13, versículos 18 ao 23. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera apareceu uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. O isolamento, novamente, quarentena de 7 dias para essa pessoa que está com furúnculos. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Diagnóstico de queimaduras. Levíticos 13, versículos 24 ao 28. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva de queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Os 7 dias de isolamento. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. O diagnóstico de micose. Levíticos 13, versículos 29 ao 37. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. 7 dias de quarentena para essa pessoa também. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. Porque agora o sacerdote ele quer examinar toda a cabeça da pessoa, né? Se for homem de barba, quer examinar todo o rosto, toda a barba, o pescoço do homem, né? Para ver se não se espalhou debaixo do cabelo, se não está escondido debaixo do cabelo.
O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. Agora começa os segundos 7 dias de quarentena, né? A pessoa vai ficar 14 dias de quarentena agora. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos que cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Ok, o diagnóstico de manchas, Levíticos 13, versículos 38 e 39. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Só uma mancha, só um sinal, não é uma doença contagiosa. A pessoa está pura. Diagnóstico da calvície. Levíticos 13, versículos 40 a 44. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Então a calvície em si não era sinal de impureza, não deixava o homem no estado de impureza. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está puro. Começar a perder cabelo aqui na frente, assim como eu, né? Estou perdendo aqui, né? Começou essas entradas aqui, do lado de cá também. Então, não é lepra, não é nada disso, é anticalva, como diz aqui na palavra do Senhor. O homem está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Se houver algum sinal de inflamação, né, no couro cabeludo, que começa branco, mas começa a se tornar vermelho na pele, aí é lepra. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. Regras para os doentes. Levíticos 13, versículos 45 e 46. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a cabeça gritará: impuro, impuro! Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então essa era a exigência que Deus fez ao povo de Israel para uma pessoa que desenvolvesse lepra. A pessoa teria que ser tirada do arraial, a pessoa teria que usar roupas rasgadas, seria um símbolo de que essa pessoa tem uma enfermidade contagiosa. A pessoa não podia pentear os cabelos, era um símbolo também que ela tinha uma doença contagiosa. E, mais importante, quando alguém chegasse perto ou tivesse a proximidade dela, ela tinha que tampar a boca, né? E gritar: impuro, impuro, não chegue perto de mim, não chegue perto de mim, eu sou impuro. Né? E aí nós vemos por que a mulher do fluxo de sangue teve tanto medo quando ela chegou até o Senhor Jesus e ela tocou nas vestes do Senhor. Porque ela não podia estar ali. Ela não podia estar no meio do povo. Ela tinha que estar lá naquele lugar retirado dela, para as pessoas impuras. Mas ela creu no Senhor Jesus, ela teve fé, ela creu naquele profeta sobre quem ela tinha ouvido falar, aquele homem que estava fazendo milagres, ela creu. E a fé dela levou ela a enfrentar o perigo da morte. E aí eu entendo, ela
ela sabia que se ela ficasse onde ela estava e aceitasse aquela doença no corpo dela, ela ia morrer. Mais cedo ou mais tarde ela ia morrer ali na miséria. Então, se ela ia morrer, ela deve ter pensado assim, olha, pelo menos se eu tentar e eu morrer tentando me curar, tentando receber minha cura, pelo menos eu vou morrer com certa dignidade, né? Porque pelo menos eu estava tentando me recuperar, receber meu milagre. Então, ela se esforçou, a fé dela levou ela a arriscar a vida para conseguir a cura. E o Senhor Jesus honrou a fé daquela mulher. Ela foi curada quando ela tocou nas vestes do Senhor. Não foi de lepra, foi do fluxo de sangue. Mas a mesma impureza aplicava a ela. Assim como um leproso, ela também não podia estar no meio do arraial. Então, vamos continuar aqui. Mofo em vestes. Levíticos 13, versículos 47 ao 59. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama. Aí, vocês têm conhecido alguns aspectos da minha vida, né? Eu já falei que eu nunca fui fazendeiro, né? Então eu não sei muito sobre agricultura. Eu também nunca fui costureiro, então eu não sei costurar também. E aí eu fui procurar o que é urdidura e o que é a trama. Perguntei para minha esposa, ela também não sabia, mas eu achei uma imagem, uma foto na internet que ajuda a gente a entender bem o que é a urdidura e a trama. Então, de acordo com essa foto aqui, e se tiver alguém aqui dos irmãos ou das irmãs que entende de costura, né, que podem confirmar se isso aqui está certo ou errado, por favor, deixa aí no comentário, tá bom? Nos corrija se por acaso a gente estiver enganado aqui, mas me parece que a urdidura é as linhas, né, quando você está costurando naquelas máquinas antigas, né, de fazer pano. A urdidura são os fios retos ali e a trama são os fios que atravessam, né? E aí com esses fios assim e os fios assim e tal, eles criam este pano, né? Aí faz o pano de tipo um crochê, né? Que as pessoas fazem na mão, pode ser feito assim também. Então, de acordo com a internet, a urdidura e a trama são isso, tá bom? Mas, como eu disse, se eu estiver enganado, é só me corrigir. Ok. Vamos voltar, então, à nossa leitura. Se pegou uma lepra na urdidura ou na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Então, se o israelita tivesse uma máquina dessa em casa e ele desconfiasse que tinha mofo na máquina, né, nos fios, nas linhas da máquina, tinha que levar para o sacerdote olhar. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, o equipamento vai ficar em isolamento agora por 7 dias para ver o que vai acontecer com esta coisa que parece ser mofo. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama, de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. Então, se depois dos 7 dias os sinais são bons de que
o mofo está sumindo, aquela coisa que parecia mofo está sumindo da roupa ou da máquina de costura, né? Ou seja lá o que for. Então vamos deixar mais 7 dias de isolamento para ver se vai sumir de vez. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Não é uma pessoa, né? Não é nem um animal. É um objeto, é uma roupa, é uma máquina de costura, são linhas, né, que estavam na máquina para fazer roupas. Então, essas coisas Deus manda queimar. Deus não mandou queimar nenhuma pessoa que desenvolvesse lepra, mas coisas Deus manda queimar. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Muito bem, vamos ler agora sobre o mofo em casa. Levíticos 14, versículos 33 ao 42. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. É importante nós notarmos aqui a expressão. Deus está dizendo, se eu enviar a praga do mofo para alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. Aqui é um ato de juízo, Deus está executando um juízo contra esta casa. Ele está enviando uma praga. Talvez há pecado nesta casa. Talvez esta casa foi construída com materiais roubados. Alguns comentaristas supõem que seja este o motivo. Outros já dizem que esta linguagem deve ser interpretada como uma voz passiva, né? Deus enviar esta praga para esta casa é, na verdade, Deus permitir que isto aconteça por circunstâncias naturais. De qualquer forma, nós vemos que Deus está dando um princípio aqui, um estatuto, uma forma de lidar com este problema numa casa. Se isso acontecer numa casa, o dono da casa, vamos continuar aqui, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. Então, tira tudo da casa, tira a família da casa e vamos examinar. Ok, tem um índice aqui de mofo, tem um índice aqui de uma bactéria nesta casa. Lembrando, né, que as casas eram feitas de barro mesmo, né? O embolso da casa era bem cru, bem exposto. Então tinha ali elementos de insetos e tudo mais naquele barro. Então poderia ter ali sim bactérias, né, vindo de animais, de insetos que poderia desenvolver ali uma doença, né, no embolso interior da casa. Então, 7 dias de quarentena para a casa. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa.
Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as paredes que estiver a praga, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Então aquela parede, aquela parte da casa que está contaminada, arranque aquela parte fora e jogue fora, tire do arraial. O restante da casa raspe e tire aquele pó, né, que caiu do raspar, tire o pó de dentro da casa e também jogue para fora do arraial. Depois pegarão outras paredes e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Então, monte outra parede, né? Construa outra parede no lugar da que estava contaminada e faça um embolso de novo ali da parte de dentro. Destruição de casa, Levíticos 14, versículos 43 ao 47. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as paredes, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Vai demolir a casa, ok? Se deu mofo uma segunda vez, tem que demolir a casa, não tem jeito. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde, isto é, até o pôr do sol. Essa expressão até a tarde é até o pôr do sol. Durante aquele dia, a pessoa está impura. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Então, essa foi os estatutos que Deus deu acerca de uma casa que desenvolvesse mofo. Limpeza da casa, Levíticos 14, versículos 48 ao 53. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. E claro, né, a expiação está sendo feita não necessariamente para o imóvel, né, a casa em si, mas para a família daquela casa, né? A família que esteve naquela casa, que se tornaram impuros durante aqueles dias em que a casa estava com suspeita de mofo. Agora que a casa foi restaurada, está limpa, está curada, né, daquele mofo, o sacerdote faz então um ato religioso para fazer expiação pela família e também pela casa, para que ambos sejam purificados e não precisem ser removidos do arraial de Israel, né, do meio do acampamento do povo de Israel. Conclusão. Levíticos 14, versículos 54 ao 57. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra.
Então Deus está dizendo, é assim que eu quero que vocês tratem uma pessoa que tenha algum problema de pele. Não tem outras formas, tá? Vocês não vão humilhar as pessoas, vocês não vão pegar as pessoas por conta própria e tirar do arraial na primeira suspeita, não. Vocês vão seguir esses estatutos que eu estou dando para o homem de Deus, o meu servo, o sacerdote, examinar a pessoa e tomar as devidas provisões, né? Esta é a lei que Deus deu para essas situações. Aviso, Deuteronômio 24, versículos 8 e 9. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor seu Deus fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Então Deus está dizendo, olha, tenham cuidado de fazer como o sacerdote ensinar vocês, tá? Não rejeitem as instruções do sacerdote, porque uma israelita do meio de vocês teve essa doença. E vocês lembram quão severo foi. Deus está chamando à memória a situação de Miriam para lembrar o povo de Israel que a desobediência, a falta de temor ao Senhor, traz sobre si esta doença. Pode trazer. Deus pode sim castigar o israelita com lepra por causa da sua rebeldia, por causa da sua arrogância, por causa da sua exaltação, não somente contra Deus, mas também contra o homem de Deus. Na época de Miriam, ela não se levantou contra o sacerdote, que era o seu irmão Arão, mas ela se levantou contra o profeta, que era o seu outro irmão, Moisés. E quando Moisés morrer, não vai ter outro profeta. O homem de Deus, no meio de Israel, será o sacerdote. Os profetas virão alguns séculos depois, mas naquelas próximas gerações imediatas ali de Israel, o homem de Deus será o sacerdote. Então Deus está dizendo, ouça o que o sacerdote vai te dizer, atente para o que o sacerdote vai te dizer, faça o que o sacerdote vai te dizer. Não se oponha ao sacerdote, porque Miriam se opôs no caminho quando vocês saíram do Egito e vocês lembram muito bem o que aconteceu com ela. Ok? Vamos ao número 2 então. Fluxos, impureza do homem. Levíticos 15, versículos 1 ao 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, falem aos filhos de Israel e digam-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda cela em que calvagar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar
o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Essas provisões de Deus aqui é para proteger as pessoas, proteger o povo de Israel. Porque pode ser que o homem que está sofrendo deste problema pode ser algo contagioso, pode ser algo que passa, né, de uma pessoa para outra. Então, tem inúmeras aqui restrições de distanciamento social, é o que nós estamos vendo aqui. Essa pessoa vai se afastar dos outros, as outras pessoas vão se afastar dele. Tem procedimentos de higiene, uma atenção maior dada à higiene, né, para não transmitir, seja lá o que for que está causando estes sintomas no homem. E se não for nada contagioso, se for da natureza do homem, tudo bem, mas para evitar o perigo de espalhar alguma coisa que seja contagioso, Deus dá essas inúmeras direções aqui, né, estatutos e leis para o povo respeitar. Emissão de sêmen. Levíticos 15, versículos 16 ao 18. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. Fluxo menstrual da mulher. Levíticos 15, versículos 19 ao 24. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Outros fluxos da mulher. Levíticos 15, versículos 25 ao 27. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Exatamente isto que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue nos evangelhos. Ela estava sofrendo deste problema aqui, que está sendo descrito aqui em Levíticos. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. A conclusão. Levíticos 15, versículos 32 e 33. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Novamente, estas aqui são as leis. Estes são os procedimentos que Deus quer que o povo de Israel siga para lidar com uma pessoa que tiver um desses problemas. Número 3, e a última seção aqui que nós vamos ler hoje. O isolamento. Impuro ficará fora do arraial. Números 5, versículos 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel
que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial. O motivo é para que não contaminem o arraial, não espalhem essa doença para as outras pessoas, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Pureza e piedade. Levíticos 15, versículo 31. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, as provisões que Deus deu aqui para todas essas situações era para proteger a comunidade em geral, né, de Israel, e também para proteger a integridade da pessoa que estava enferma, para não permitir que o povo de Israel apedrejasse ou queimasse, né, ou humilhasse a pessoa. A pessoa era retirada do meio do povo, a pessoa tinha o lugar onde essas pessoas com essas enfermidades eram enviadas até sararem dessas enfermidades. E se a pessoa não sarasse, se fosse uma doença crônica, a pessoa ia, de fato, viver naquele lugar, fora do povo de Israel. Mas se a pessoa fosse curada, a pessoa poderia voltar para habitar no meio do povo. Então, na realidade do povo de Israel, vivendo por 40 anos no deserto, depois entrando para uma terra, sendo um povo que nunca tinha tido leis, né? Nunca tinha tido um governo, um estatuto governamental, Deus está dando leis e estatutos para direcionar a vida do povo israelita em todos os aspectos, para que eles saibam como lidar com as inúmeras situações, né, que acontecem no nosso dia a dia. Então nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos terminar nossa leitura aqui. Amanhã nós vamos continuar lendo a maravilhosa palavra do Senhor. E nós estamos perto de terminarmos a nossa leitura das leis. Em breve, se eu não me engano, daqui 3 ou 4 dias nós vamos entrar no livro de Josué e vamos começar a ler sobre a conquista da Terra Prometida. Então, agradeço muito a Deus pela sua presença aqui comigo e não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, em qualquer forma que você quiser compartilhar. Tem um botãozinho, logo abaixo do vídeo aqui tem um botãozinho chamado compartilhar, que você pode apertar, aí você vai ver os métodos de compartilhar, WhatsApp, Facebook e outros. E se você está usando o YouTube em inglês, está escrito share, tá bom? Então, vamos compartilhar, né, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022, tá bom? Então, amanhã nós estamos de volta. Deus te abençoe e até amanhã.